Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje será a salvação do mundo. Será que hoje, principalmente diante de todas essas contradições, acima de tudo no Brasil, estamos chegando aí a quase 300 mil mortos, será que precisamos de algum tipo de salvação? Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar esse material com outras pessoas. Sobretudo, quando você se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Além de comentar e dar o seu like, compartilhe. Compartilhe para que as pessoas compreendam também a importância do magistério através do professor ter voz. Em uma sociedade onde o professor tem voz, é uma sociedade que com certeza tem a possibilidade de criar uma democracia mais participativa e não apenas uma democracia representativa, onde pessoas nos representam ou não, né? Esse me representa, esse não representa. Mas que tal criarmos uma democracia participativa? E a escola tem esse papel ou a escola tem que ser escola sem partido? A escola tem o papel de conscientizar para a ação política, dentro do direito, dentro da Constituição. É importante a escola, né, monitorar o cidadão através de direitos e deveres da civilidade. Então, escola sem partido? Não, senhor. Evidentemente que um professor não vai chegar em sala de aula Lula 22, Bolsonaro 17. Não. Mas monitorar o cidadão para que ele participe politicamente, tudo bem, né? Com o máximo de isenção possível, mas professor não é filho de chocadeira, né? Escola sem partido. E que tal igreja sem partido, né? Igrejas levam candidatos para o púlpito, né? E misturam ali o Deus deles com a política. Igreja sem partido, ninguém fala. Mas a escola tem que ser sem partido. Né? A escola tem que ser sem partido. Claro que o professor também tem o direito à opinião. Mas um esforço para a isenção é importante. Mas o professor tem direito à opinião. Outra coisa também. Dentro da legalidade, evidentemente. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, rosamasson.blogspot.com. E não posso me esquecer também do objetivo desse canal, que é combater o pensamento binário. Andamos muito binário. Se os ciristas dizem, se não é Ciro, não vale nada. Os lulistas dizem, ou é Lula ou é fascista. Os eleitores do Bolsonaro dizem, se não é Bolsonaro, é comunista. Não, todos esses exageros, a gente pode deixar isso de lado. A realidade é muito mais complexa. A realidade política não é bem dividida entre o bem e o mal. A realidade não é um bolo dividido em dois sabores, limão e morango, não. Reflexão, análise e síntese. É importante refletir, né? Refletir, analisar, para concluir corretamente. E fazer a crítica. Crítica vem do grego críticos, que significa avaliar, concluir corretamente. Avaliar, julgar e concluir corretamente. Então vamos ao tema de hoje. A salvação do mundo. Essa ideia da salvação, também chamada durante os tempos de cultura da anunciação, sempre esteve presente entre os povos. A ideia de que uma mãe empobrecida deixou o seu bebê perto de um rio ou um lago para que a filha do rei ou do faraó achasse a criança e criasse, e depois essa criança volta para ser a redentora do seu povo, não está apenas na tradição judaica, como Moisés, que havia sido deixado num cesto e voltou para libertar o povo de Israel preso no cativeiro do Egito. Não, essa cultura da anunciação aparece entre os gregos, se não me engano, aparece em escritores do passado, se eu não me engano, em Horácio também, que
pesquisa, que transita por esses lugares. Então a cultura, mais especificamente, essa cultura da anunciação e, sobretudo, da história da redenção, como diz a teologia tradicionalmente, é a que nós mais conhecemos. Mas não podemos nos esquecer que as tradições, seja da anunciação e seja da história da redenção, elas são muito locais. Elas acontecem em uma determinada localidade para um determinado grupo de pessoas. E depois as tradições vão dialogando e vão formando um caldo de cultura gradativamente global, como aconteceu. E hoje, quando nós pensamos em história da redenção, do menino que viria salvar, pensamos em quem? Pensamos no Cristo. Mas as outras tradições monoteístas também esperam um Messias, como os judeus. O pessoal do Islã também tem uma expectativa paradisíaca para aqueles que são fiéis a Alá. Então, essa ideia salvífica sempre esteve presente entre os povos, mas estou falando agora mais especificamente da tradição judaico-cristã, que consolida no nosso caldo de cultura essas ideias a respeito da redenção. Aí, tradicionalmente, a teologia chama essas coisas de a história da redenção. Que desde o passado, as escrituras já diziam, né, que o filho da mulher, ou seja, o descendente de Eva, ou seja, da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. A serpente que havia levado o homem ao pecado. Então, percebam que desde o passado isso já vinha sendo construído. Dentro da tradição judaica, havia a expectativa de que Elias voltaria. E o próprio Jesus, dialogando com as pessoas, ele falou: Elias já voltou, ou seja, o Messias já voltou, ou seja, sou eu. E durante o cativeiro da Babilônia, sobretudo no período interbíblico, mais especificamente entre o livro de Malaquias e Mateus, nesse espaço de tempo que durou mais ou menos uns 400 anos, foi formada uma tradição, principalmente a partir do cativeiro da Babilônia, que foi a cultura da literatura apocalíptica. Não foi só o Apocalipse de João que foi escrito, foram escritos vários apocalipses. E esses apocalipses, eles procuravam falar de um Messias que chegaria. E a ideia messiânica mais conhecida, ela transitou dentro da tradição judaica muito mais através dos livros de Enoque, um livro considerado depois apócrifo pela igreja, não foi aproveitado no cânon, mas Enoque fala do Filho do Homem Celestial. Mas durante o período interbíblico, muitos outros povos foram sendo formados entre os judeus, e esses povos, cada um deles, aliás, não são povos, são grupos, cada um desses grupos foi formando um pensamento a respeito da chegada do reino de Deus, onde chegaria o Messias para salvar. Os mais tradicionais, inclusive pessoas que Jesus dialogava, esperavam o Filho do Homem Celestial, inclusive os fariseus. Aí Jesus dizia que o Filho do Homem desceria dos céus e dizia: sou eu. E agora tinha os essênios que entendiam, que viviam em Qumran, em uma comunidade isolada, afastada, eram meio ascéticos, meio não totalmente, né? E eles esperavam também um Messias que salvaria as pessoas a partir das suas ideias. Haviam os zelotes, esses já esperavam um Messias guerreiro que libertaria pela força. Por isso é que Jesus é preso também pela decepção dos judeus, porque eles esperavam um guerreiro. E Barrabás, que era um amotinador contra Roma, é libertado, é perdoado, exatamente porque ele representava esse guerreiro salvador. E aí a tradição da redenção,
ela com o tempo ela se fixa na figura do Cristo, que segundo nós cristãos ressuscitou para nos salvar, e segundo a tradição mais falada, ele voltará. Então, essa tradição da anunciação e sobretudo da redenção sempre esteve muito presente entre nós. E sempre foi uma coisa no passado, em cada um dos lugares do passado, muito local, mas que o diálogo e a globalização entre os grupos sociais, entre os povos, foi tornando essa tradição, esses costumes, esses hábitos desse tipo de pensamento muito mais transitável entre os povos. E o cristianismo se consolidou, sobretudo a partir da Idade Média, como a grande representante das tradições clássicas, né? Então o cristianismo ele traz nele as tradições judaico-cristãs e greco-romanas ali em todo o seu bojo. Mas tem um filme, Matrix. Esse filme ele aponta para uma possibilidade de nos salvarmos na era atual, né? E essa possibilidade de nos salvarmos na era atual apontada pelo filme Matrix é representada por Neo, o hacker. Neo significa novo. E esse hacker, Neo, que significa novo, foi conduzido por Morfeu, o sonho, para compreender melhor a realidade, para que a salvação chegasse. E que realidade é essa? Do que nós teríamos que ser libertados segundo Matrix, segundo Morfeu, nas suas informações para Neo. Depois Morfeu morre, Neo permanece, seu caminho salvífico. Mas de que nós deveríamos ser salvos segundo esse estereótipo do filme Matrix? Deveríamos ser salvos dos dados da era digital, que nos enganariam. Esses dados nos enganariam. E nós precisaríamos ser libertados desses dados para compreendermos o mundo real como ele é na sua complexidade. Tenho falado sobre isso. No vídeo passado ou retrasado falei, né, sobre isso. Sobre essa possibilidade de descobrirmos o mundo na sua complexidade. Porque confundimos o mundo como se ele fosse simplista e do tamanho de um chip, a cultura chipiana que eu tenho falado. Mas precisamos compreender que o mundo está para além disso. E o filme faz, evidentemente em forma de estereótipo, uma brincadeira com essa possibilidade de nos salvarmos dos dados. A gente que leva até a sério o filme, como se realmente tivesse uma Matrix num local específico e você tem que criar grupos para lutar contra a Matrix. Aí as pessoas já entram na viagem do filme e não refletem de forma adequada. Mas o filme Matrix ele também traz ideias da gnoseologia, né, da teoria do conhecimento, que começa ali a partir dos séculos XVII, mais ou menos, com René Descartes, e depois David Hume e Immanuel Kant dão prosseguimento. Locke também é uma pessoa importante. Se eu não me engano, foi Locke que fundamenta a ideia, a teoria como gnoseologia ou teoria do conhecimento. Para Descartes faz a seguinte pergunta: o conhecimento é possível? Ou nós vivemos em sonhos proporcionados pelos nossos sentidos? Aí ele chega à conclusão que mesmo se eu estiver duvidando da possibilidade do conhecimento, eu não posso duvidar de que estou pensando. Então, se eu não posso duvidar de que estou pensando, o fundamento do conhecimento estaria, segundo Descartes, no pensamento. Por isso, penso, logo existo. David Hume agradece a Descartes por ter nos libertado do sonho dogmático. Mas ele diz que não, o conhecimento não é possível. O conhecimento são hábitos que nós formamos pelos sentidos. Então a permanência nos dá a ideia de eternidade.
a ideia de que nós vemos o sol se pôr todos os dias e nós chegamos à conclusão então que o sol se porá amanhã. E para David Hume, essas coisas são possibilidades. O sol vai se pôr amanhã? Hume diria, é provável. Mas não podemos dizer que sim. O hábito nos leva a crer que sim. E Immanuel Kant, ele dizia que o conhecimento, na realidade, que nós temos acesso são os fenômenos, aquilo que chega aos nossos sentidos, mas a realidade em si, segundo Immanuel Kant, nós não podemos conhecer. E o filme Matrix, ele dialoga com essas ideias, né? Da teoria do conhecimento. Só que ele transporta isso para o mundo de hoje, desse mundo digital que aparece a nós através desses dados. Isso nos traz também alguns problemas. Isso é muito bom porque chegar a essas conclusões nos levam a refletir. Mas se ficamos só nisso sem refletir, aí é um problema. Porque ficamos presos em um mundo de dados, como se o que está armazenado no chip fosse o real. O mundo em toda a sua complexidade. Só que isso gera uma distorção tão grande que às vezes nós entendemos que os dados do que está próximo a mim através da minha digitação ou do meu grupo que digita junto comigo é o real. Por mais que o mundo nos apresente algo contrário ao que o meu grupo diz, eu digo não. Os dados que estão próximos a mim, os dados que chegam a mim através dos algoritmos, inclusive, é o real. Então não importa se a realidade, segundo os especialistas, está dizendo que os hospitais estão superlotados. O indivíduo vai para uma festa, acumula, superlota um salão e diz, eu não acredito. Ou seja, os dados que chegam a ele, que chegam aos sentidos, fazem com que ele fique obscurecido em relação à realidade. Ou seja, a realidade está dizendo outra coisa. Então o problema é da realidade. Será que precisamos ser salvos disso? Eu tenho pensado nisso porque no Brasil agora nós estamos colhendo frutos seríssimos desse alejão na nossa percepção. É como se as coisas que estão acontecendo não fossem com a gente. Por mais que a realidade mostre, por mais que nós estejamos vendo amigos morrerem, parentes morrerem, pessoas morrerem, os hospitais superlotados, parece que nós estamos enredados em um mundo de dados. Em um mundo de dados que na realidade não é um dado totalmente organizado. São dados que se fragmentam em vários grupos de subdados. Que entendem, cada grupo entende que a realidade algorítmica que chega a ele é o real. E os algoritmos, né, que advêm a nós através do código binário, tem feito também com que a gente forme um pensamento binário na nossa relação com o mundo. Precisamos então ser salvos disso? Porque lá no passado, a tradição da Anunciação falava sobre a possibilidade de sermos salvos, dos homens serem salvos das contradições, de um opressor. E agora? Precisamos mesmo ser salvos? Salvos de quê? Olha, estamos vendo uma infinidade de pessoas morrendo. Uma infinidade de pessoas morrendo. E eu já ouvi, até um parente meu falou, lá no início da pandemia, eu não acredito. Isso é mentira. Por quê? Porque, inclusive, está havendo
Por mais que os nossos chips estejam repletos das maiores informações, que advêm de todos os lugares do mundo, ao invés de nós nos abrirmos para o mundo através de um diálogo entre o molecular do que está próximo e o molar das coisas que estão distantes, nós ficamos presos ali, presos ao nosso mundinho. É como se as grandes tradições do passado que nos davam segurança fossem diluídas pelo capitalismo, inclusive, né? Capitalismo e esquizofrenia, aliás, grande obra de Deleuze e Guattari. As esquizofrenias, inclusive, do capitalismo, que precisa, na realidade, vender produtos. E os códigos de ética e os códigos da moralidade foram formados em meio à necessidade de se produzir, consumir, lucrar através da expansão do capital. Então, eu penso que é isso também. As grandes tradições do passado que nos davam norte foram desconstruídas pela vida moderna. E nós ficamos meio sem guarda-chuva. E isso tem levado as pessoas a se prenderem naquele mundinho delas. Não, aqui estão falando que Covid-19 não cura. Mas aqui no meu grupo, meu avô, ele tomou e ele ficou bom. Então eu não posso sair daqui. Aqui é minha proteção. Aqui é meu guarda-chuva. Se eu sair daqui, eu vou me ensopar na tempestade. Precisamos ser salvos disso? É uma pergunta. Eu não quero chegar aqui e dizer precisamos. Porque senão eu vou chegar aqui e simplesmente falar mais um dogma. Mas eu estou trazendo para a reflexão. Matrix é um filme importante porque ele nos leva a refletir. Mas eu não quero apenas ficar na reflexão da dramaturgia, ou seja, na reflexão cinematográfica. Eu estou trazendo essa pergunta a respeito de nos salvarmos para a reflexão filosófica. É isso aí. Precisamos nos salvar? Grande possibilidade. Nos salvar de quê? As pessoas estão morrendo. Em massa, mais de 2 mil mortos por dia. E, aparentemente, nada está acontecendo para muita gente. E os 30% do negacionismo do mandatário da nação, ou seja, 30% da nação apoiam esse negacionismo, apesar das mortes. Ou seja, esses dados, os dados dessa proximidade têm feito pessoas dizerem o seguinte: é mentira, não está havendo tantas mortes assim, os hospitais não estão lotados, o Brasil está muito bem, inclusive foi falado no passado, né? No passado recente, não há fome no Brasil. Então, estou trazendo esse tema para a nossa reflexão. Precisamos de salvação? Que você responda para você, junto com seus amigos, junto dos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, em forma de diálogo. Ok, galera? Vocês são do coração.